E aí tem um outro livro, e até o Pedro ia vir aqui, junto com o Iago, junto com o Guilherme, para falar desse livro. Infelizmente, eu fiquei doente no dia, a gente não pôde fazer o nosso episódio, mas vamos ver se ainda acontece. E vocês escreveram um livro junto sobre teologia coaching. Isso. Né? Esse é o nome? O nome do livro é Você é o Ponto Fraco de Deus Você é o Ponto Fraco e de Outras Deus, Mentiras da Teologia do Coaching. Da teologia coaching. Como é que você definiria teologia coaching? Assim, porque a gente foi inundado com teologia da prosperidade, né? É um filhote da teologia da prosperidade? Cara, da prosperidade filho, procriou? Podemos dizer que é um filho, mas um filho que veio como substituto. Essa é a minha tese, inclusive, no livro. Eu escrevo a primeira parte do livro, que é sobre a teologia do coaching, as origens, uma tentativa de definição, porque é muito difícil de definir. Né? Algo novo. Né? Faço algumas referências históricas e a crítica, né, de algumas doutrinas, de algumas pregações e tal. Né? Fui eu que conheci esse termo, fui eu que criei esse termo, né, alguns anos atrás, né, de teologia do coaching, assistindo uma pregação de uma igreja lá em Fortaleza, e eu vi que era um coach que estava pregando, e eu vi que a pregação não tinha nada a ver com o evangelho, mas era só motivação, assim, coaching, assim, né? Inclusive fez um apelo para salvação, chamando as pessoas para jogar no time de Jesus, prometendo sucesso e tal. E foi o primeiro contato que eu tive com isso, assim, puxa, cara, que coisa estranha. Que pregação, que fala estranha para uma igreja, assim. E aí eu comecei a ver outras pregações e, poxa, tem algo surgindo aqui, tem algo acontecendo. E aí chamei de teologia do coaching, né? E a minha tese lá que eu defendo é que ela é uma substituta da teologia da prosperidade. Ela foi criada nesse ambiente também, mas ela é algo mais moderno, mais bonitinho, mais limpinho, né? Mais palatável, talvez mais agradável, mas com seus grandes problemas também. Então, na teologia da prosperidade, a gente tem uma barganha com Deus. A gente dizima, a gente oferta, ou faz campanhas, ou faz algum voto, ou faz alguma coisa. Algum sacrifício. Primício, sacrifício, para que Deus então me abençoe, para que Deus me dê saúde, riquezas, para que Deus me dê algo. Só que essa barganha, ela ainda por pior que ela seja, ela ainda é centralizada em Deus. Ela ainda enxerga em Deus, Ele é que vai me abençoar. Ele é a solução. Ele é a solução. Eu tô me relacionando da forma errada, mas ainda é centrada em Deus. A teologia do coaching, ela... Até uma vez, antes de entrar nada do coaching, eu vi alguém falando assim, que quando você olha da época da reforma, né, eles estavam comprando terreno no céu. Né? Aí alguém falando assim, pelo menos era no céu. Pelo menos eles estavam interessados em ir pro céu. Então, quando você vai para a teologia do coaching, ela melhora no sentido de que, melhora um pouco, assim, não é mais uma barganha. Você não está mais comprando algo, você não está mais trocando dinheiro com Deus, você não está mais barganhando com Deus. Mas ela piora no sentido de que a centralidade não está mais em Deus, a centralidade está em mim agora. Porque não é o Senhor que vai fazer por mim ou que vai me dar a riqueza, sou eu que vou conquistar. Eu vou conquistar, Deus vai estar ali como plateia, como um próprio coach que vai me ajudar, me orientar, mas agora eu sou dono do meu próprio nariz, eu vou fazer no meu braço, eu vou seguir talvez ali os direcionamentos dele, mas eu vou fazer por onde, porque eu sou importante, eu tenho esse poder, eu sou motivado, eu tenho as capacidades para fazer. Então, né? Eu vou encontrar ali em Deus ou na Bíblia os princípios e as chaves, os caminhos, os passos para eu chegar nessa conquista. Para eu mesmo construir a minha história, né? Para eu poder, como dizem, né, apagar o que Deus escreveu, e eu posso escrever a minha própria história, né? Então fica muito centralizado em mim. É bem mais humanista. É bem mais humanista, bem mais antropocêntrico, né? A gente bate muito nisso no livro, né? Sobre esse antropocentrismo de palco, que o coaching, ele vem... O coaching existe há muito tempo, a gente chamava antes de consultoria. Sim, né? sim. Trabalhei com isso, inclusive, Tanto na administração. Quando você vai pro americano para falar de coach, é uma profissão e lá até muito bem validada e que tem seus institutos, suas regras, tudo, né, do coach lá nos Estados Unidos. E eu lembro de muito CEO, na verdade, se você conversar com um CEO, principalmente americano, todos eles têm 1, 2 coaches, Sim. que é um numa área, outro, e aí vai ajudando o cara, me ajuda a organizar aqui lista de tarefas pra gente, qual é a Sim. meta, pra onde nós vamos chegar, como é que eu divido isso e fatio no ano, o que a gente tem que fazer hoje. Então, assim, era uma coisa muito séria, muito profissional e que existe há décadas, né?
E aí, quando vem para cá no Brasil na verdade, o que a gente chama de coaching hoje, assim, baseado na base mesmo do que era, nem é. Tem muito mais com uma parada mais motivacional, Sim. uma outra coisa, assim, né? A gente tem, no Brasil também, a gente começou a ter esses coachings, e tem até hoje, coach sério, um coach mais técnico, que é um coach que vai lhe ajudar com as finanças, com o marketing, com alguma área específica, com a logística, né? Sim. Ou quanto a Tanto que você percebe que o pessoal começou até a parar de usar o nome. Isso. Para não ser confundido. Só que hoje virou essa expressão, que acho que quem usou foi o Ícaro de Carvalho, né, do empreendedorismo de palco. Então virou show, virou palco, virou o motivacional ali. Às vezes o cara não sabe fazer nada, mas ele é coach, mas ele é bom comunicador, né? Então isso veio para dentro da igreja, e a igreja foi para dentro dos coaches também. Verdade, porque hoje você vê uma mistura muito grande com a religiosidade, e com a religiosidade evangélica. Então, às vezes você vai para eventos de coach, onde o cara ele tá falando uma linguagem evangélica, ele fala de Deus, ele faz apelos emocionais, ele dá promessas, né? E vice-versa também. A igreja absorvendo a estética, a fala, os ensinamentos bíblicos deturpados, muita gente usando provérbios de maneira errada, muita gente usando as parábolas de maneira errada de Jesus, né? Enfim, então a gente tem esse problema. O livro, ele é muito sobre discipulado, porque ele tem 3 partes. A primeira parte é uma crítica à teologia do coach, mas as outras 2 é o que deve vir então no lugar da teologia do coach. E aí a gente fala sobre discipulado cristão verdadeiro, tanto das promessas de Deus, quanto do chamado para o serviço, o chamado às vezes para o sofrimento, né? Enfim, então é mais até sobre discipulado do que sobre a teologia do coach. 2/3. 2/3. E qual é o perigo desse tipo de teologia? Cara, o grande perigo que eu vejo é você ir tratando Deus como plateia na sua vida. Como aquele que ele tá ali para te ajudar, para te orientar a chegar aonde você quer. Esse é o grande perigo, você tirar Deus do centro da sua vida. E quando você tira, tudo desmorona, né? O que adianta você ganhar o mundo e perder a alma, né? Então tudo desmorona, você começa a amar mais outras coisas. Por exemplo, é muito comum alguns coachings, né, trabalharem com o seguinte, faz um mural para você, para toda vida que você acordar, você olhar para ele, para você visualizar, e você vai sair de casa porque você vai conquistar aquilo. E aí no mural tem uma mansão, um carro, dinheiro, viagens, o corpo sarado e tal, geralmente tem isso. E, cara, isso é liturgia. Isso é liturgia, isso é devocional que o cara tá fazendo quando ele acorda, contemplação. Então isso molda os nossos hábitos. James Smith fala muito sobre isso, né? Isso molda os nossos hábitos, molda os nossos desejos, molda o nosso coração. Então você passa a ser moldado por aquilo que o coaching quer te oferecer. Ou a gente poderia falar sobre qualquer outra coisa, né? Sobre aquilo que a cultura quer te oferecer, né? E não mais sobre Deus, não mais sobre a vontade de Deus, não mais sobre o caráter de Deus, né? Não mais sobre o que Deus tem para nos oferecer de verdade. Então isso muda a nossa visão de Deus, e mudando a visão de Deus, muda os nossos hábitos, muda a nossa vida, muda os nossos desejos de coração, porque nós somos guiados pela visão de Deus que nós temos. A visão de Deus nos leva à visão de vida, e a visão de vida nos leva aos nossos hábitos, nossas escolhas, nossos desejos. Então o coach, ele perverte tudo isso. Então ele vai nos levar a um cristianismo mais nominal, né? Um cristianismo mais afastado da verdadeira comunhão, do lidar com o pecado, da comunhão com a igreja. A gente está buscando coisas que não deveriam estar em primeiro lugar, e o resto da nossa vida sendo deturpado, né, por conta disso. E vai potencializando ídolos mesmo, né? Eu gosto muito de uma passagem que Jesus, eu não vou lembrar agora aqui o capítulo, mas João Batista, tem 2 discípulos de João Batista, né? E aí eles veem Jesus e eles começam a seguir Jesus. E aí a Bíblia diz assim, que Jesus olhando para trás, ou seja, Jesus viu 2 caras seguindo ele, Jesus vira para trás, né? E tem 2 caras seguindo ele e pergunta, o que vocês estão buscando? E essa frase, né? Se você pensar hoje nesse mundo do coach, da alta performance, é essa, né? O que você quer? Né? Porque esse mural é disso, né? O que você quer? O que você quer? Né? E essa pergunta, para mim, traça uma linha, né? Para separar discípulo e multidão, né? Porque os 2 estão ali perto de Jesus, né? Porque você pega essa galera que vai ficar usando a Bíblia, usa textos bíblicos, usa Jesus, usa oração, usa jejum, usa um monte de coisa. Então ele tá perto ali, né? Mas para mim essa pergunta traça a linha. O que você quer? Sim. Né? E aí eu até, uma ilustração que me veio à mente é como é que você vê Jesus, né? Você vê ele como Uber, como um taxista, né? Falando assim, olha, eu quero chegar lá, você me leva?
E aí você pega uma carona com ele e fala, ó, eu quero prosperidade, eu quero ser o melhor youtuber do Brasil, eu quero o corpo sarado, eu quero a família perfeita. Você me leva lá? E aí quando você chegar lá, você sai do carro dele, porque você chegou, né, onde você queria ir, e ele era esse trampolim para onde você queria chegar, né? Aí eu falo, ou você enxerga como aqueles caras enxergaram, porque aqueles ali eram discípulos, né? Porque é muito legal porque ele pergunta, o que que vocês estão buscando? E a resposta deles, é outra pergunta, né? É, mestre, onde você mora? Né? Como que dizendo assim, eu não quero que você me leve para lugar nenhum. Eu quero estar com você. Onde é que você está hospedado? Que eu quero ir lá ficar com você. E ali é a pergunta de uma noiva, né? É a pergunta de uma esposa, né? E ela entra no carro e não pra você me levar para algum lugar, né? É vamos para casa, né? Vamos estar junto, né? O nosso objetivo é você. E o discípulo é isso, né? Eu quero ser igual a você. Eu quero aprender com você, eu quero olhar para você, eu quero ver você vivendo, eu quero me parecer com você, eu quero ser uma cópia sua, né? Essa é a parada do É isso. discípulo, né? Vou usar essa agora do Uber, ficou muito boa. Foi boa, Foi né? uma pregação, mas rapaz, Douglas uma vez me falou isso. Não precisa nem usar o Douglas. Tem que dar os Porque créditos, vai cara. que o Douglas ouviu em algum lugar. Mas é isso, cara. Jesus é o centro da Bíblia, Jesus é o centro do universo. Ele precisa ser o centro das nossas vidas também. Se não for, nós estamos perdidos. É. E perdidos achando que estamos achados. Mas estamos perdidos. Porque a parada pra mim é que às vezes a gente não entende, é que ao pecarmos, o que quebrou em nós é exatamente o instrumento de querer, né? A gente quer errado, né? Pô, cara, se a gente fosse fazer tudo que a gente quer, a gente tava destruído, né? A gente já tinha matado alguém, a gente já tinha perdido a família, perdido a esposa, tava com doença. Se a gente fosse fazer tudo o que a gente quer, a gente tava destruído, né? Porque tá quebrado, né, essa parada em nós. Eu não sei querer, né? Então, quando alguém pergunta, e aí, o que você quer? Não comece por essa pergunta. É o que eu preciso, né? Exatamente. Eu gosto muito de uma ilustração de Piratas do Caribe, porque o Jack Sparrow tinha uma bússola, que o pessoal achava que a bússola era quebrada, que não aponta para o norte, mas a bússola apontava, na verdade, para o que o coração do dono da bússola mais deseja. Né? Eu não lembrava disso, né? A bússola aponta para isso. Então a bússola apontava para onde ele mais desejava. E a nossa bússola precisa apontar para Jesus. Se ela não apontar para Jesus, a gente vai pelo caminho errado. Então a gente precisa dessa recalibração de bússola do coração. E a palavra de Deus faz isso. O culto faz isso, o discipulado faz isso, a nossa visão correta de Deus recalibra nossos corações para apontar para Jesus. Então nós precisamos o tempo todo da repetição do culto, do devocional, do discipulado, da comunhão com a igreja, da leitura da palavra, da oração, da adoração, para nós estarmos o tempo todo recalibrando o coração, porque o pecado vai fazer isso, vai desnortear a nossa bússola para outras coisas. Nós precisamos estar sempre focados em Jesus.